Conosco, convidado pela produção, o promotor Sérgio Diefenbach, coordenador das promotorias ligadas às questões ambientais aqui na região. Sérgio, bom dia. Bom dia, Paulo, bom dia a todos os amigos, ouvintes da Rádio Independente. Por muito tempo, por muitos anos, nós conversamos nesse microfone com o senhor sobre situações paliativas, situações alternativas para se administrar a questão ambiental, principalmente envolvendo as áreas de proteção ambiental, as áreas de APPs, como são chamadas, de rios, córregos, do rio Taquari, avanço, diminuição da faixa a partir do talude do Taquari, na questão da hidrelétrica que está sendo instalada na barragem de Bom Retiro do Sul, uma discussão envolvendo os municípios que são banhados pelo rio Taquari, pelo lago que está sendo formado e tal. Agora, mudou o discurso, né? Agora o fato aconteceu, não se consumou, mas aconteceu. E aí muda toda uma avaliação sobre APPs, preservação, talude, localização de áreas urbanas, reconstrução de moradias, aonde o Hospital de Roca Salles, que é um ponto alto, foi atingido todo o primeiro andar, vão trocar o hospital, não tem como. Quer dizer, tem que se passar uma regra, até mesmo a questão do monitoramento e de envolvimento das nossas autoridades, da imprensa como um todo. Aliás, está todo mundo meio assim, meio tonto ainda, né? Mas nós temos que começar um discurso quase que do zero, né, promotor? Pois é, Paulo, tu tens toda a razão quando diz sobre essa situação de impacto que causa em nós todos, né? Algumas tragédias, elas têm graus de previsibilidade, outras extrapolam qualquer previsibilidade, e quando mesmo aquilo que era previsível, quando acontece pela primeira vez, a gente nunca está preparado para isso. A sensação que temos é essa. Hoje nós ainda estamos todos naquele momento ainda de estresse pós-tragédia em que não se sabe exatamente por qual ponto olhar primeiro. Então, anteontem voltou água num setor de Cruzeiro do Sul, ainda não se sabia onde colocar os entulhos retirados das ruas, tem muita criança fora de escola, por incrível que pareça, ainda temos 9 pessoas desaparecidas, tem velórios acontecendo, tem pessoas desalojadas, ou seja, na linguagem bem comum, a ferida está totalmente aberta, né? Quando a ferida está aberta, alguns procedimentos de emergência antecedem qualquer outro grau de avaliação. Então, precisamos estancar o sangue, diminuir o risco de morte geral do vale como um todo no sentido ambiental e urbanístico. Mas tu tens toda a razão quando diz que é um momento de nós olharmos diferente a nossa relação com o rio e com o meio ambiente como um todo. E isso não é um privilégio, nem um azar de Lajeado. Isso é uma necessidade do mundo inteiro que tem experimentado essas circunstâncias. Alguns aprenderam mais, outros aprenderam menos, uns sofreram mais, outros sofreram menos. Nós estamos num momento de muito sofrimento. Qual é a nossa grande missão? A nossa, que eu quero dizer, nós como comunidade, promotoria, imprensa, legisladores, executivos, empresários, é de nós aprendermos com o episódio e minimizarmos os efeitos e os erros de hora em diante. Nós temos uma convicção de que é necessário nós analisarmos o urbanismo das nossas cidades, a expansão das nossas cidades, o quanto que elas entram dentro das áreas dos rios, e é muito importante nós começarmos a falar sobre isso, né? Mesmo que em situações muito excepcionais, nós temos que ter consciência de que o ser humano que é racional entra numa área de um recurso hídrico que é irracional. E a gente não se dá conta disso. A gente costuma dizer que o rio invadiu a cidade, né? Não, nós estamos... Mas isso é uma natureza, é normal, não estamos atribuindo culpa a ninguém. E no mundo inteiro. É no mundo inteiro. Nós só temos que nos preparar para que esta convivência entre cidade e rio não cause o tipo de dano que causou ao rio e às pessoas como dessa vez. Então, haverá necessidade de nós repensarmos zonas de risco, e haverá necessidade de nós repensarmos a adaptação da nossa cidade em algumas zonas alagáveis. Tu falasse bem, não há como desalojar
metade de Roca Salles, desalojar o centro de Lajeado, desalojar a prefeitura de Mussum. Não, são locais consolidados, instalados, mas estes locais que são menos atingidos podem ser mais adaptados, com sistemas de alerta, com elevação, com mecanismos de segurança, com mecanismos de sobrevivência. Comentávamos na rua esses dias. Às vezes, estou falando quase que uma bobagem, assim, mas às vezes quando se tem um plano de evacuação de um espaço, né, é mais ou menos como se estivéssemos dentro de um navio. Dentro do navio há um plano. Se começar a vazar água, o que é que você faz? E, às vezes, um bote, um colete salva vidas. E eu pergunto se nós tivéssemos, assim como temos 3 extintores de incêndio aqui dentro da Rádio Independente, se nós tivéssemos 3 coletes salva-vidas dentro de cada casa. Será que essas 50 pessoas teriam morrido? São de pequenos detalhes, né? São investimentos que nós precisamos fazer. E eu nem vou falar do alerta, do aviso, da avaliação, da detecção de volume de água, de velocidade de água. Então, nós temos muito trabalho para fazer pela frente, em conjunto. Qual é o nosso temor e a nossa preocupação como promotoria? Que nós não fiquemos somente no susto. Porque sempre quando nós estamos no meio da tragédia, a gente pensa assim, não, nós vamos sair melhor. Isso aconteceu na pandemia, vocês lembram? Na pandemia se dizia muito nessas questões até de relações humanas, de empatia, de solidariedade, somos todos iguais, todos sofremos, o vírus não faz distinção de quem está aqui, quem está lá, nós vamos sair mais humanos. E terminou a pandemia e cada um correu para o seu canto de novo, né? Então, nossa grande missão é não permitir que, passados 2 meses, tudo se volte absolutamente ao normal até a próxima enchente. Preciso te dizer ainda, nos preocupa, entre aqueles vários olhares que nós temos, nós estamos também tendo um olhar de dentro do rio para fora. Nós ainda não olhamos de dentro do rio para fora. O que significa isso? Não há mata ciliar mais. Ela está destruída. Se nós formos olhar o rio de cima para baixo, ele se tornou um grande valão. Claro que a mata ciliar tem um poder de recuperação natural, tem mecanismos de recomposição, mas hoje não há mata ciliar. O que significa que qualquer média enchente terá outra velocidade e terá outro arrasto. Ela pode trazer mais terra, ela pode trazer mais sedimentos, ela pode trazer mais assoreamento, ela pode trazer outro movimento de água e outro direcionamento das próprias águas do Taquari, porque a mata ciliar, que exerce uma enorme função de condução e proteção dessas águas, não está lá. Então nós temos ainda que pensar nas próximas. Dr. Sérgio, em 2020 tivemos a maior cheia em mais de 60 anos. Agora, mais uma, sendo por muitos considerado a maior da história. Onde é que a gente errou? O que faltou, doutor Sérgio? A tua pergunta, eu não vou responder ela, não tenho como responder, eu seria muito presunçoso se fizesse essa resposta. Nós, na Promotoria Regional do Meio Ambiente, instauramos um inquérito para ouvir pessoas, ouvir técnicos. Amanhã nós estaremos reunidos com vários professores do Instituto de Pesquisas Hidrológicas, nós vamos ouvir geólogos, vamos ouvir engenheiros ambientais. Não é prudente nesse momento, e eu sei que é muito convidativo a um promotor de justiça, é convidativo à imprensa, aos jornalistas, nós já apontarmos, né, o que faltou, e eu quero ter essa serenidade de não dizer isso, né? Mas, claro que faltaram medidas. Quais nós pretendemos descobrir e construir juntos e podermos apontar coletivamente juntos. O Ministério Público Federal também instaurou um expediente, estamos coletando informações. O importante, me parece, Nicolas, e eu acho que a linha que nós precisamos ter é essa, é muita transparência da informação. Nós estamos num período de redes sociais em que alguém grava um vídeo e aí a culpa é da barragem, o outro a culpa é daqui, a culpa é de lá, porque é uma necessidade natural da coletividade procurar um culpado. Então, nós precisamos, primeiro, um diagnóstico muito bem feito do que tínhamos, do que aconteceu e do que nós queremos. E daí já é o prognóstico. E, a partir disso, nós temos que construir juntos. Nós temos que lembrar que existe há anos um comitê de bacia.
um comitê de bacia hidrográfica do Rio Taquari, formados por entidades representativas que têm posição, e nós paramos de ouvir o comitê de bacia. O comitê de bacia é uma espécie de assembleia legislativa do Rio. Isso está previsto na lei. E existem pessoas que debatem o Rio Taquari há anos, mas nós, com todo o respeito a nós todos, às vezes um ali num canto resolve, não, mas vamos avançar mais aqui, vamos, né, um constrói mais aqui, outro constrói acolá, outro briga por aqui, e há interesses outros que vão fluindo. Então nós temos que retomar o respeito aos conselhos municipais do meio ambiente, ao comitê de bacia, às legislações ambientais, aos órgãos de medição, avaliação, segurança, sim, fortalecer as nossas defesas civis, os nossos sistemas de alerta. Há uma série de mecanismos possíveis de serem implantados. Eles serão? Não sei. Dependerá de todos nós. Eu tenho a ciência de que eles não dependem de uma ação judicial apenas. Se houver a necessidade de ações judiciais, nós moveremos. Se houver necessidade de termos de ajustamento, de reuniões, de TACs, de firmaturas, todos esses pontos nós faremos com os órgãos envolvidos. Me interessa mais a criação de uma cultura de respeito e cuidado ao rio. Promotor, nos anos de 2015 e 2016 também ocorreram várias situações de intempéries climáticas, era época de El Niño bastante acentuado. Num dos 2 anos, em setembro, teve 3 cheias. A região teve 3 cheias naquela época. E aí se criou uma cultura, como o senhor está tentando agora desenvolver, entre os administradores, de se ter na palma da mão cota 19, quantos atingidos, cota 21, cota 24, cota 26, e aí até a cota 28, perto da 29, porque não se falava que nós ultrapassaríamos a cheia de 41. Mas se sabia exatamente o número de famílias. E a partir não. Dali para baixo, os administradores aqui na região começaram a forçar a transferência destas famílias. Forçar a transferência. Tinha qualquer situação pendente, envolvendo o lote ocupado, envolvendo qualquer falta de alvará para a residência, eles ofereciam uma outra alternativa, em vários outros pontos, principalmente no Santo Antônio, na Delfina, aquela parte mais alta acima de Conservas. Só que aí que há por isso é a pergunta de um trabalho necessário de forma sintonizada. A justiça, quando o cidadão procurava a justiça determinava a prefeitura a ligar água e luz para aquela residência que estava prestes a transferir a família. A pessoa não invadido, mas teria ocupado o lote em área alagável e aí pedia a ligação, a prefeitura alegava que não podia porque era abaixo da cota 19, ou 21 ou 23, eles entravam na justiça e o juiz autorizava a imediata ligação da luz e da água para a família. Se não houver uma sintonia nesse trabalho, o senhor não vai criar cultura em ninguém. Perfeito, Paulo Rogério. Esses aspectos, eles existem e eles atrapalham muito as ligações de água e luz. Elas não é tão genérico assim como tu diz. Alguns casos pontuais houve ações judiciais, outros casos houve ligação pelos próprios entes públicos locais e outros tantos são os chamados gatos, né? A luz não está autorizada e nem a água está autorizada, mas o vizinho, o líder do bairro, alguém ali permitiu e aquilo se ligou e as pessoas se instalam. E no momento que uma família está instalada, realmente para retirar para o movimento não é tão simples. Mas ele é absolutamente possível. E vejam bem, é muito importante que tu trouxesse, e é por isso que essa nossa promotoria ela passará a se chamar de uma promotoria urbano-ambiental, porque nós precisamos retomar um debate que nunca iniciou em Lajeado, que é de um plano de habitação. Nós temos áreas para lotear, nós temos áreas para investir, nós precisamos quantificar essas pessoas, precisamos construir casas, precisamos fazer transferência e ocupar publicamente esses espaços. Se nós formos observar outros países, outros municípios, nós temos grandes parques, aos moldes do Parque Ney Arruda, aos moldes do Parque dos Diques, em áreas. Por que esses parques existem? Não é, vamos ser bem sinceros, não é pela deliberação espontânea
do meio imobiliário da cidade? É pela força da natureza, porque é um parque alagável e não tem como construir, se ocupa como um parque. Então, muitas vezes os municípios, e eu não estou atribuindo ponto para nenhum município, mas muitas vezes os municípios criam programas habitacionais, mas não preenchem aquele vácuo naquele espaço de onde as pessoas saíam. Então, sai um, mas ficou a nora. Né? Ficou o genro, ficou o neto. Isto não resolve problema habitacional em área de risco. Então, esse programa ele tem que ser absolutamente casado, ou seja, se cria a opção habitacional para uma faixa socioeconômica e se ocupa fisicamente aquele espaço, nem que seja para colocar um pedrão. Mas essa era a proposta original do parque dos professor Teobaldo Dico. O alastramento pegando boa parte da São José e do bairro Praia, especialmente da São José, indo até o campo de futebol do antigo São José. Esta era a proposta inicial, só que parou por ali. Mas ele é possível de ser executado. Tu percebes que nós temos ali no centro de Lajeado uma área a ser expandida de proteção com custo. Tudo tem um custo, tem necessidade de investimento, mas o Parque dos Dique pode avançar. Ele pode se transformar num parque maior. Aí ele vai ficar muito grande. É porque o rio é muito grande, a enchente é grande, nós vimos isso, o espaço de ocupação é muito grande. Mas nós temos ainda que fazer algumas distinções de o que é uma área de risco mesmo e o que é uma área alagável. Nós temos como conviver numa área alagável, com a retirada, levanta a casa, cria sistema de proteção. Agora, a área de risco é realmente aquela que está na barranca do rio, aquela que na próxima enchente pode cair, barranco, casa e tudo mais. Mas a Câmara dos Deputados em Brasília aprovou emenda ao Código Ambiental Brasileiro e já está em vigor, áreas consolidadas dentro da área urbana, situações consolidadas, o município pode gerir, pode administrar. Não vai fugir da sua competência? Pode, e esse debate foi exatamente, nós estávamos comentando, e já falávamos isso outra vez, eu acho até aqui no teu programa, a alteração legislativa ela permitiu que os municípios façam outro regramento do uso da área de preservação permanente em área consolidada urbana. O que significa isso? Né? A área consolidada é aquela área em que já está construída e que o município não tem como sair tirando todo mundo. O que nós temos que cuidar é para que isto não sirva de desculpa para autorizar a ocupação de outros espaços. Vamos pegar exemplos muito claros aqui. O bairro, aqui na frente da sede da Associação da Prefeitura. Lá embaixo na Bento Rosa. Aquele trecho entre a sede da Prefeitura e a BR-386, entre a Bento Rosa e o Rio Taquari. Percebam aquele espaço ali? Sim. Ali é um espaço muito rico. É um espaço que vale muito dinheiro. É um espaço muito importante para o rio. Estação de tratamento de água, captação e tratamento Exatamente. da Corsã. Ali, qual é o tamanho da área de proteção que nós devemos ter ali? São debates que surgem. Vejam bem, pelo Código Florestal, aquela área ali seria de 100 ou 200 metros, o que passaria para cada Bento Rosa. Sim. Se nós fizermos uma legislação municipal que reduz para 30 aquela APP, nós construímos da Bento Rosa para dentro. Percebe a diferença econômica que isto gera? Agora percebam a diferença disso tudo em termos ambientais numa outra enchente. Esses debates precisam ser feitos. E agora vamos à ponte do Saraquá até Cruzeiro do Sul. Olhem como é que está entre a Beira-Rio e o rio. Nós já estamos ali quase que tendo que mudar o nome. Não vai ser a Avenida Beira-Rio, vai ser a Avenida Rio, porque o rio está chegando na avenida. Então, estas zonas cinzentas ali, embora já estejam consolidadas, nós vamos ter que dar um olhar muito cauteloso, porque há risco. Né? As casas estão perdendo seus espaços. Então, não há como conviver com isso. Esse processo é lento porque ele envolve esses dois direitos, o direito de habitação das pessoas, a ordem urbanística e a proteção ambiental. Se esses três assuntos não conversarem juntos, Paulo, nós ficamos como o cachorro correndo ao redor do rabo. E o tempo vai passando e nós esperamos outra enchente. Comentávamos esses dias aqui que é hora de Lajeado pensar em não repetir todo ano essa peregrinação para o Parque do Imigrante, e volta e vai, e volta, e vai, e volta. O custo de uma cheia, né, per capita, os municípios deveriam ter na ponta do lápis. É muito alto disso e talvez seja o ponto de nós voltarmos a ter, como tu bem disseste, quantas pessoas estão na cota 27? Quantas estão aqui? Quantas estão ali? Isso hoje é possível com georreferenciamento identificar cada barraco.
que está nessa localização. A nossa tarefa, tu pega esse exemplo e replica ele de Roca Salles, Santa Teresa até Taquari. Nós vamos ter que fazer isso em todas as cidades. Nosso ouvinte, o Wilson Jaques, o Wilsinho, ex-vice-prefeito de Lajeado, ele escreve que após a cheia de 2020, em meados de 2021, prefeitos de Lajeado, Estrela, Cruzeiro do Sul e também Bom Retiro foram a Brasília para buscar a diminuição da APP de 30 para 15 metros para que pudessem aproveitar ou intervir mais nessas áreas. Lembro que, naquela ocasião, já havia discordância da Promotoria Regional do Meio Ambiente contra a medida. As autoridades não aprenderam já em 2020, pois queriam diminuir a APP. Mas foram autorizados. Mudou a lei. É importante, a lei federal permitiu que os municípios debatam a lei. E é claro, e a gente não pode ser romântico aqui, Paulo, Nicolas, e nem políticos, né? No sentido de que a APP resolve o problema, né? Essa enchente, ela veio muito mais forte que a APP. Então, há uma série de fatores que protegem o rio e protegem a cidade. A APP, a mata ciliar, é um deles. Ela diminui velocidade de água, ela diminui o assoreamento do rio, mas a velocidade que veio, a APP por si só não seria a solução. Tá? O debate é mais profundo quando a enchente é dessa intensidade e desta velocidade. Tanto que o que tinha de APP, o que tinha de mata ciliar, foi muito danificado também. Então, precisaremos de estudos técnicos para verificar como reconstruir o pouco de mata ciliar que nós tínhamos. Era muito pouca, mas ela precisa ser reconstruída. Vamos combinar daqui 12 meses ou 16 meses, passado um ano e meio, o senhor volta aqui para fazer um balanço, porque normalmente a gente só, quando começa a trovejar, lembra de Santa Bárbara. Passou, voltou o sol, pronto. Muito tempo, Paulo. Temos que voltar antes. Esse debate ele precisa ser mais permanente. Deveria ser permanente. Ele precisa ser mais permanente. E a nossa missão é provocar isso. Tá? É provocar isso e eu conto com vocês. Tá bem. Obrigado, promotor Sérgio Diefenbach. Obrigado por ter atendido a nossa produção.